Dominando as ferramentas de animação no Artista. Parte 1. Timeline. Neste tutorial utilizaremos formas simples e faremos animações simples a fim de focar mais nas características do artista e seu sistema de animação. No Artista, apesar de ser um software vetorial, toda a animação dele é frame to frame, o que significa que, se de frame a frame seguirmos alterando a posição desse pássaro, já estaremos criando uma animação, em que cada frame está em uma posição. Observe, inclusive, que se eu alterar apenas alguns pontos de um objeto, ao invés do objeto inteiro, essa alteração também fica gravada no frame corrente em que faço a modificação. Como você pode observar, eu posso alterar o objeto inteiro ou apenas alguns pontos. Posso alterar o tamanho e a forma. Cada alteração dessas é gravada no frame corrente. Nessa área de coloração verde na timeline, você pode observar em quantos frames os objetos selecionados estão espalhados ao longo do tempo. Isso significa que os objetos selecionados estão presentes no intervalo de tempo representado pela área verde na timeline. Para esconder ou mostrar um ou mais objetos, você deve ir até o painel de animação e utilizar a barra de Frame Content. Com este botão, ou apertando F8 no teclado, você reseta os objetos da posição atual até o final da timeline. Já com esse botão, você esconde o objeto até o final da timeline. A diferença entre esconder o objeto e resetar o objeto é que resetar limpa a animação daquele ponto para frente, enquanto esconder também limpa a animação, mas também esconde o objeto removendo da cena naquele momento. Observe que depois que escondi o objeto daquele ponto para frente, eu não consigo mais vê-lo, e mesmo que eu passe o mouse nessa região da timeline, o objeto não aparece nem grava alterações na timeline. Se eu quiser voltar a ver o objeto daquele ponto para frente, devo ir até esse ponto na timeline e apertar esse botão ou então pressionar F8 para resetar o objeto daquele ponto para frente. Observe que agora o objeto volta a ser visível a partir daquele frame e volta também a gravar informações na timeline. Esse outro botão, ou Ctrl F7, esconde o objeto na posição atual na timeline. Observe que a área verde ficou com o espaço do frame atual não preenchido. Se eu quiser esconder um objeto da posição atual para trás, eu aperto esse botão ou as teclas Ctrl F6. Observe na timeline as regiões de frame onde o objeto está considerado escondido. E, finalmente, se eu quiser resetar o objeto da posição atual até o início da timeline, eu aperto simplesmente esse botão, ou pressiono a tecla F6, e novamente o objeto está presente na timeline daquele ponto para trás. No Artista também é possível interpolar a animação. Para isso, você pode criar keyframes na timeline, dando um duplo clique na posição desejada ou apertando Ctrl F2. Após criar os keyframes, você pode ir até eles e fazer as modificações que deseja. Para ir de um keyframe a outro, você pode apertar as teclas Ctrl esquerda e Ctrl direita no teclado. Dessa forma, você pula de keyframe a keyframe. Observe que nesse momento, os frames entre os keyframes permanecem como antes. Isso acontece porque não executamos a interpolação, apenas marcamos keyframes. Como queremos interpolar nosso personagem inteiro e não apenas partes dele, com ele todo selecionado, iremos ao menu de interpolação ou apertar F2 para interpolar. Observe que agora sim, nosso personagem tem sua animação interpolada de um keyframe a outro. Clicando nas bolinhas acima de cada keyframe, podemos escolher o tipo de interpolação que ocorrerá para aquele keyframe. Se a interpolação é linear, se ela começa ou termina desacelerando ou acelerando, ou ambos. Após alterar o tipo de interpolação, deve-se novamente executar a interpolação para que ela faça efeito. Do contrário, na timeline, as informações anteriores prevalecerão. Para selecionar uma faixa de frames na timeline, basta segurar a tecla Ctrl, clicar e arrastar para definir a área selecionada na timeline. Quando existe uma seleção na timeline, qualquer coisa que se faça na animação será válida apenas naquela área. Se, por exemplo, selecionarmos esse frame clicando e segurando o Ctrl e selecionarmos um ou mais objetos, podemos arrastar a animação que foi selecionada na timeline para todos os objetos que estão selecionados na cena para outra posição. Para isso, basta segurar a tecla Shift e Alt ao mesmo tempo e arrastar a seleção para uma nova posição. Todos os frames selecionados de todos os objetos selecionados foram para uma nova posição na timeline. Observe,
que todo o restante continua igual, inclusive a animação que ficou comprometida entre os keyframes. Nesse caso do exemplo, irei apertar novamente F2 para interpolar novamente os objetos selecionados entre os keyframes que agora estão em posição diferente. Agora, iremos mover uma faixa inteira de frames de um lugar para outro. Para isso, com os objetos em cena selecionados, faça a seleção na timeline segurando o Ctrl. Depois disso, segure o Shift e o Alt e arraste a faixa selecionada para uma nova posição. Pronto! Agora, para todos os objetos selecionados na cena, a animação deles passou para essa nova posição. Não esqueça que o artista não limpa o que ficou na origem da animação. Então, por exemplo, se quisermos que nosso pássaro fique imóvel do primeiro keyframe para trás, vamos até esse keyframe e apertamos F6 para resetar daquela posição para trás. Também é possível apenas copiar a animação ao invés de mover a animação. O procedimento é muito semelhante, mas ao invés de segurar Shift e Alt, você deve segurar apenas Alt. E então, ao final, você tem uma faixa ou frame duplicado ao invés de movido. Atenção para uma dica especial. Quando você manda esconder objetos do frame atual para frente, eles somem até o final da timeline. Mas você pode fazê-los voltar a aparecer em um frame apertando F7. Observe que aqui mandei a seleção ser escondida. Os objetos passam a não aparecer nessa área. Mas se eu voltar ali na frente e apertar F7, eles voltam a aparecer. Mas voltam somente no frame onde foi pressionado F7. Se precisarmos dos objetos de volta, devemos apertar F8, que reseta os objetos da posição atual para frente.